meus queridos, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um problema crônico nos Rokans, superaquecimento. Essa vai ser uma série de 3 vídeos em que eu vou falar sobre a termostática, o radiador e a válvula do ar quente. No ano passado eu já havia feito um vídeo mostrando a troca da bomba d'água, e aí todos esses vídeos sobre o sistema de arrefecimento vão ficar numa playlist aqui no canal. E o que estava acontecendo? Eu tenho um sensor de temperatura que foi adaptado na mangueira do retorno do reservatório de expansão, para a Mega Squirt poder ler essa informação. Normalmente, nesse ponto do sistema, a temperatura fica entre 90 e 95 graus, com uns picos ali de 100 a 105. Mas eu notei que qualquer pisadinha que chegasse ali nos 3000 RPM, a temperatura já dava picos de perto de 120 graus. Eu também notei que quando ligava o ar quente, o problema diminuía um pouco, e eu vou falar mais disso no vídeo sobre essa válvula. Imediatamente eu já achei que fosse a termostática travada fechada, que é um problema muito comum nos Rokans. No vídeo da bomba d'água eu já havia mostrado como que é o sistema de arrefecimento. Olha aqui como funciona. A água sai do reservatório e entra no bloco do motor, onde ela é impulsionada pela bomba d'água, e sai pelo cabeçote para a carcaça da válvula termostática. E essa parte eu pulei no outro vídeo. Dali, a água ainda vai até a válvula do ar quente. Se ela estiver fechada, a água retorna para essa outra mangueira e circula por outras galerias do motor. Se ela estiver aberta, a água passa pelo radiador interno e depois retorna. Na carcaça da termostática, nós temos um sensor de temperatura original do carro. Se a água estiver fria, ela fica circulando ali por esses componentes. Se ela estiver quente, a central abre a válvula para que ela vá para o radiador frontal e volte mais fria para o sistema. Quando a termostática trava fechada, a central manda o sinal para a válvula abrir, mas nada acontece. O sensor identifica que a água ainda está mais quente do que deveria, e aí a central manda o sinal para a ventoinha para forçar o resfriamento no radiador. Então o sintoma clássico de termostática travada fechada é a ventoinha ligada por muito tempo, mesmo que em dias frios. Esse é um problema bem grave e que pode ter um fim terrível. Mas isso não aconteceu comigo. Eu desmontei a carcaça para investigar ali o conjunto, para ver se ela não tinha travado meio fechado ou algo do tipo. A carcaça vai presa ao cabeçote, um pouco acima da junção entre o motor e o câmbio. São 2 mangueiras maiores que vão e voltam do radiador, 2 mangueiras médias que vão e voltam da válvula do ar quente e uma fina que faz o retorno da água para o reservatório. O plug elétrico da frente é o sensor de temperatura e o traseiro é o atuador da termostática. Quando eu fui desconectar o sensor de temperatura, eu descobri que ele parecia que tinha sido feito de tapioca. Na hora já deu pra ver que na verdade não era a termostática travada, era a central que não estava conseguindo identificar a temperatura da água e por isso não estava abrindo a válvula. E isso é um perigo também, porque se não tivesse o sensor da Mega ali, o motor poderia ferver e a luz no painel não iria acender. É possível fazer a troca somente do sensor de temperatura do carro, e você gasta ali entre 60 e 80 reais em um original. Mas eu já queria fazer também a troca preventiva da termostática, porque já faz 5 anos que eu havia trocado, e muito em breve eu saberia que eu iria ter que trocar mesmo, e é uma mão de obra meio chatinha. Então eu já aproveitei para fazer tudo. Só que eu descobri que se eu comprasse o sensor avulso e a termostática avulsa, os dois ali dariam um preço muito próximo de comprar um conjunto completo, que foi o que eu fiz. Eu peguei uma termostática da marca Bilbao, ela custou R$ 269 no Mercado Car. Ela é um tanto mais em conta do que outras marcas, mas eu resolvi experimentar, né? Vai que a gente encontra uma marca aí mais em conta que só custa mais barato porque não é tão conhecida. Por via das dúvidas, eu deixei guardada a minha da Columbia como backup. Para acessar a carcaça, a gente tem que afastar um monte de coisas que ficam no caminho. O meu carro não tem aquela caixa enorme do filtro de ar na frente, mas se o seu tem, eu recomendo tirar para abrir espaço. Essa caixa ela fica encaixada no coletor de admissão, basta puxar ela para cima e aí vai ficar esse tubo que vai até a TBI. É só soltar ele é preso com essas abraçadeiras de chave de fenda, sem bronca nenhuma. Eu tirei o tubo que vai até a TBI, tirei essa gambiarra de fábrica, que é esse suporte das mangueiras do canister que fica na caixa da bateria, tirei as mangueiras de combustível que entram e saem da flauta e soltei o cabo do acelerador. Com isso, e afastando um pouco os chicotes elétricos, que no meu caso são 2, porque eu tenho o original do carro e o da Mega, já foi possível acessar a termostática. Usando o alicate de pressão, eu tirei todas aquelas abraçadeiras infernais das mangueiras. E eu tirei também os plugs elétricos do sensor de temperatura e do atuador da termostática. O sensor tem um clipe de metal que serve para prender ele à carcaça. Não é necessário tirar esse clipe para soltar o plug. Se você for trocar só o sensor, aí sim tem que remover esse clipe e empurrar o sensor para fora da carcaça. Com tudo desconectado, foi só, né? A gente fala isso depois de lutar com os mais escondidos. Foi só soltar os 6 parafusos.
Dica: use uma chave longa, de preferência estriada, para quebrar o torque. Se a válvula anterior só estiver com a junta original, ela deve sair se você puxar. Se ela estiver com uma junta de silicone, talvez seja preciso dar umas batidinhas ali com um martelo e uma chave canhão para descolar do cabeçote. É muito importante limpar o cabeçote antes de instalar a carcaça nova. Na primeira troca, o mecânico usou uma chave de fenda para tirar os resíduos e isso riscou o alumínio. Felizmente, não foi nenhum risco profundo que causasse vazamentos, mas por favor não faça isso no seu carro. Aqui eu usei uma palheta de violão feita de plástico e que não iria riscar o alumínio do cabeçote. Depois eu passei uma lixa d'água bem fina, a minha tinha grana 600, e eu lavei tudo com água e sabão usando uma esponja. Não precisa ficar perfeito, tá? Mas quanto mais plana a gente deixa a superfície, mais bem fixada vai ficar a carcaça, e menores as chances de vazamento. Na carcaça, eu passei um silicone próprio para formar juntas que aguenta mais de 300 graus. Não precisa de muito, eu apliquei um fio mais ou menos uniforme por todo o perímetro da junta original de borracha e isso deve ser suficiente para evitar vazamentos. Agora vamos aos parafusos. Esses parafusos muitas vezes ficam sujos de óleo, graxas ou partículas sólidas e por isso muita gente dá mais aperto do que deveria para eles ficarem firmes e as vibrações do motor não afrouxarem esses parafusos com o tempo. O problema é que a gente está parafusando num cabeçote de alumínio e é muito fácil espanar uma rosca desse jeito. Para evitar isso, eu lavei todos eles com óleo diesel e sequei bem com papel. Depois eu passei um pouquinho de trava-rosca. Eu uso esse azul de aderência média, ele é útil em praticamente todos os sistemas do carro. Eu não gosto muito de usar aqueles muito fortes, senão depois fica quase impossível de tirar. Agora vem a hora da verdade, que é colocar a carcaça no lugar sem grudar silicone em tudo. Obviamente que eu sequei essa superfície do cabeçote com um pano limpo antes. O truque é colocar uns parafusos com a mão mesmo ali só para segurar ela no lugar e alinhar os outros furos. Isso feito, eu gosto de apertar os parafusos aos poucos. Pro aperto final, eu aperto os do meio primeiro e depois os externos em cruz. Se você vai usar um torquímetro, o torque é 10 Nm. Se não, aperta com delicadeza, como se fosse um parafuso da tampa de válvula ou um mancal de comando. Por fim, vamos reinstalar as mangueiras. Eu sempre me confundo, eu não sei qual é a mangueira superior ou inferior do radiador, ou qual é a esquerda e a direita da válvula do ar quente. Então eu vou deixar esse esquema aqui na descrição para download, e aí você pode consultar na hora de mexer no seu carro. Agora vem a parte mais divertida, que é montar de volta toda essa parafernália que a gente desmontou antes. O cabo do acelerador, as mangueiras do canister, os chicotes elétricos, as mangueiras de combustível. Eu recomendo fazer uma listinha ao desmontar. Dessa forma, ao montar de volta você não esquece nada. Uma dica muito importante. Quando a gente tira a carcaça da termostática, a gente perde mais ou menos 2 litros de fluido de arrefecimento. Então, se você já está perto de fazer a troca da água, essa é a hora. Como o meu eu havia trocado há pouco tempo, então eu só comprei mais e completei. De início, eu coloquei 1,5 litro e aí já deu o nível do reservatório. Só que aí, conforme eu andei com o carro e a termostática abriu, também saiu um pouco de ar que tinha entrado nas mangueiras do radiador. Então, no total, eu acabei colocando 2 litros mesmo. Eu usei 2 litros do fluido da Motorcraft, que é a base de monoetilenoglicol. No vídeo da bomba d'água, eu linkei um estudo mostrando por que o monoetilenoglicol é a substância mais eficiente para a troca de calor no fluido de arrefecimento. Eu vou linkar de novo aqui na descrição do vídeo, então confiram lá. Bom, e como o pobre não pode ter um minuto de paz, é claro que isso não resolveu 100% o meu problema. Eu fiz muito bem em ter investigado, graças a isso eu descobri um sensor derretido. Graças a isso eu evitei um problemão que iria acontecer. Também já fiz a troca preventiva da válvula termostática, que é um negócio que adora dar problema nesses carros, mas isso não foi suficiente. Eu tive que trocar um radiador de apenas 3 anos de uso. Eu vou deixar um card aqui em cima, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para o próximo vídeo que vai ser sobre a troca do radiador. Bom, e por enquanto é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para quem está aí querendo aprender um pouco mais sobre o sistema de arrefecimento do carro, para quem quer dicas de como trocar a termostática, e fiquem ligadinhos porque vai ter mais vídeos sobre o arrefecimento do carro. Muito obrigada por terem assistido até aqui e falou!